Maravilha! Vamos abrir a Bíblia? Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Se você está nos visitando, nós temos estudado uma série inteira, estamos estudando todo o livro de Levítico nesses últimos 2 meses e vamos até o comecinho de outubro. E hoje a gente tem um capítulo relativamente pequeno, então eu acho que vale a pena a gente ler o começo desse capítulo para a gente entender o contexto do texto. Capítulo 16 do livro de Levítico, a partir do versículo 1. O Senhor falou com Moisés, depois que os filhos de Arão morreram, ao entrar na presença do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: avise seu irmão Arão, que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar da expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas as instruções. Levará um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho, diretamente sobre a pele, e amarrará na cintura o cinturão de linho, e colocará na cabeça o turbante de linho. E as roupas que ele usar são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para ofertar pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão apresentará o seu próprio novilho como uma oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família. E em seguida pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será preparado como oferta para o Senhor e qual ele levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e santificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para uma expiação para o povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família. E depois matará o novilho como oferta pelo pecado, e pegará um incensário e o encherá de brasa ardente do altar que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados de incenso perfumado em pó, e levará o incensário e o incenso para de trás das cortinas internas. E ali, na presença do Senhor, colocará incenso sobre as brasas ardentes, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre toda a arca e sobre a sua tampa, e o lugar da expiação que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Nós vamos ler até aí. O restante do capítulo você pode ler em casa, os versículos 14 em diante, porque esse restante do capítulo, na verdade, é uma repetição do que a gente leu até agora, com um pouco mais de detalhes e um pouco mais de desdobramentos. Mas esse dia, que está descrito no capítulo 16, era um dia que acontecia uma única vez no ano na nação de Israel. Somente uma vez por ano acontecia o dia. Esse dia era chamado de Yom HaKippurim. Yom significa ano ou dia, né? O tempo. E Kippurim, HaKippurim, da purificação, da expiação de pecado. Quando a gente viu os textos anteriores, capítulo 1 a 7, ele apresenta uma série de sacrifícios que eram feitos todos os dias. Eram sacrifícios semanais, eram sacrifícios diários. E ele falava de uma série de sacrifícios para purificação. Depois nós vimos a consagração do sumo sacerdote, capítulo 9 a 10.
E depois nós vimos a vida de santidade prática que eles tinham que levar. Quando nós chegamos no final do capítulo 15, que nós estudamos na semana anterior, final do capítulo 15, depois de todas aquelas regras de pureza, a gente termina com uma pergunta. E a pergunta é: quem consegue viver isso? Quando a gente lê as regras de Moisés e as regras todas colocadas ali, não coma isso, não coma aquilo, se vista assim, se vista assado, não toque no lugar onde tem sangue, a mulher que está menstruada, faça assim, faça assado, o jeito de vestir, o jeito de fazer sexo com a sua esposa, você que é solteiro, como é que você lida com a sua sexualidade, todo aquele monte de regra. E a gente vê aquele monte de regra de purificação. A pergunta que a gente faz é essa: será que alguém consegue viver isso? Será que alguém consegue obedecer toda a lei de Deus? Há mais ou menos uns 5 anos atrás, um jornalista do New York Times, lá nos Estados Unidos, decidiu viver igual a Moisés. Então ele botou uma saia, comprou uma ovelha, comprou um bastão, deixou crescer a barba, e ele falou que ele ia viver 1 ano obedecendo a lei de Moisés, todinha. E ele ia fazer uma reportagem. O objetivo dele era, no final desse ano, escrever um livro, e ele escreveu esse livro, e uma reportagem sobre obedecer a lei de Moisés. E o resultado final do livro é o resultado final dessa pergunta que eu fiz: alguém consegue viver isso? E a resposta é: não, ninguém consegue viver isso. Ninguém consegue viver a lei de Deus plenamente. Ninguém consegue obedecer todos os propósitos colocados por Deus. E a pergunta que vem na sequência é: então por que raio Deus mandou a gente obedecer uma lei que a gente não consegue obedecer? E a resposta é muito simples. É porque quando Deus escreveu a lei e nos mandou obedecer a lei, Ele já sabia que nós não conseguiríamos obedecer a lei. E Ele quer que nós obedeçamos a lei para que nós nos sintamos frustrados no final dessa tentativa. E o nome dessa frustração é: você é pecador. Você não é Deus. Você não consegue viver como Deus. Você não consegue ter os valores de Deus. Você não consegue ter os pensamentos de Deus. Você não consegue ter o comportamento de Deus. Você é fraco. Você é impotente. Você é falho. E a resposta que todo ser humano recebeu ao tentar obedecer à lei de Deus foi essa mesma resposta: somos todos pecadores. Os valores de Deus são altos demais. Os pensamentos de Deus são elevados demais, são muito maiores do que os nossos. A competência de Deus e a perfeição de Deus e a santidade de Deus é intangível. Nós não conseguimos chegar lá. E é por isso que logo depois daquelas regras todas de purificação, tem o capítulo 16. E o capítulo 16, que é o dia do Yom Kippur, é o centro do livro de Levítico, porque ele está mostrando para a gente que nós somos incompetentes para obedecer a Deus, que nós não vamos conseguir, mas que Ele fez para nós um meio de nos aproximarmos novamente dEle, que é o sacrifício. É o sacrifício do Cordeiro, que dá o perdão dos nossos pecados e que nos dá a condição de novo começar e recomeçar a cada dia, tentando buscar obedecer a Deus. E o Yom Kippur, esse dia do ano, que acontecia todos os anos em Israel, tinha esse propósito. Não só individualmente, porque todos aqueles sacrifícios do capítulo 1, do capítulo 1 a 7, eles são sacrifícios que é da pessoa. Eram sacrifícios que têm a ver comigo, meu pecado. Eu cometi o pecado, eu vou lá, eu peço perdão, eu ofereço minha ovelha, minha pombinha, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu dou minha oferta voluntária, eu levo lá o meu pudim, eu levo minha oferta de farinha. Esse é o meu relacionamento com Deus. Mas Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele somente como indivíduos. O Yom Kippur
era um dia que o sacrifício era feito não só pelos indivíduos, mas o sacrifício era feito por todo o povo de Deus. Porque quando Deus planejou a criação do homem, Ele não planejou se relacionar apenas com seres individualmente, mas Ele planejou relacionar-se com esses seres que fazem parte de um povo, naquele tempo o povo de Israel, nos dias de hoje a Igreja de Jesus Cristo. É por isso que é a maior idiotice do mundo uma pessoa pensar que Deus aceita o negócio do tipo: eu sirvo a Deus sozinho em casa. Para Deus não existe esse negócio de desigrejado, esse negócio de eu sirvo a Deus, eu me relaciono com Deus e eu não preciso de ninguém. Não. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o tempo todo Ele nos lembra que nós somos parte de uma comunidade. Há um corpo, há um grupo de pessoas unidas em Deus. Esse corpo se chama família de Deus, o povo de Deus, a raça eleita de Deus, a propriedade exclusiva do Senhor. Uma das coisas que eu não gosto na música evangélica brasileira e na música evangélica mundial de maneira geral dos dias de hoje, é porque a maioria dessas músicas são centradas em mim. Eu. E aí o cara fica lá: Deus me ama sozinho. Mas Deus não nos chama para amarmos a nós mesmos e nos amarmos ou nos relacionarmos com Ele apenas individualmente. Ele quer que esse relacionamento seja coletivo. E o Yom Kippur acontecia um sacrifício por toda a nação de Israel. Então, vamos dar uma caminhada aqui. Essa primeira parte do livro, o foco central do livro, é esse dia. Quer dizer, capítulo 1 a 7, o sacrifício, a oferta ao Senhor, muito focado na individualidade. O sacerdócio, o sumo sacerdote, é consagrado. A purificação, a santidade, a vida que Deus espera daqueles que são seus filhos, capítulos de 11 a 15. E finalmente o centro do livro, capítulo 16, o Yom Kippur. Deus está dizendo o seguinte: o objetivo final de todas essas coisas do começo do livro é que o povo de Deus seja um povo consagrado ao Senhor por meio dos sacrifícios. Deus restaura indivíduos, Deus consagra esses indivíduos, Deus Ele purifica esses indivíduos e Ele quer que esses indivíduos juntos, comunitariamente, sirvam a Ele, se voltem para Ele e vivam por meio do sacrifício dEle. Então, nós somos parte do povo de Deus. E o que demonstra que nós somos parte do povo de Deus é que todas as pessoas que estão aqui, que já confessaram a Jesus Cristo como seu Salvador, não importa qual pecado você cometeu, mais grave ou menos grave, mais feio ou menos feio, o resultado é o mesmo e o meio é um só: Jesus Cristo. O preço é o mesmo. Todos pecaram, todos carecem de Deus. E essa carência de Deus é Jesus Cristo. Todos aqui que se arrependeram dos seus pecados, que abandonaram os seus pecados, que estão lutando por viver uma vida de agradar a Deus, que amam a Jesus Cristo, eles estão unidos através do sangue do Senhor Jesus. Esse é o centro do livro. Esse é o objetivo final de Deus na história de Israel e na história da igreja. O propósito de nós ainda existirmos aqui na terra é esse: é reunirmos mais e mais pessoas para esse grupo de pessoas, para a comunidade dos santos, para a comunidade dos salvos, para a comunidade dos crentes, para a comunidade daqueles que creem em Deus. Nós somos comunidade e o relacionamento com Deus exige que todos nós participemos disso juntos. É muito interessante, porque o final do livro vai se repetir. Na semana que vem nós vamos estudar os capítulos 17 a 24. Desculpa que sumiu o 4 ali, não botei. De 17 a 24, que vai falar sobre santificação de novo, paralelo com o capítulo de 11 a 15.
Depois ele vai falar sobre a pureza do sacerdote, capítulo 21 e 2, que faz um paralelo com o sacerdócio. E, finalmente, no final do livro, ele vai falar sobre as festas sagradas, os dias sagrados e o ano sagrado do jubileu, que acontecia a cada 7 anos. Então você tem ali um tempo determinado para cada coisa. Isso faz paralelo com o começo do livro, com os sacrifícios, vários tipos de sacrifício, os vários tipos de celebração que o povo de Israel fazia. Isso aí, para quem gosta um pouco mais de teologia, se chama quiasmo. Esse tipo de estrutura, um paralelismo hebraico bem comum dos tempos de Moisés, e dali para frente quase todos os autores da Bíblia usaram. Isaías, o livro de Isaías inteirinho é escrito assim. Ok, e esse paralelismo tem o propósito de apontar um foco central. Então o texto que nós lidamos aí hoje, ele vai lhe dar o seguinte: ele vai dar para a gente que a primeira coisa que o sumo sacerdote deveria fazer era um batismo, deveria se mergulhar nas águas. Vai falar lá todo o ritual, depois do capítulo, versículo 15 para frente, que a gente não leu, vai dar os detalhes desse batismo. Depois que ele se batizasse, ele deveria colocar roupas santas. Agora é muito interessante isso aí, a gente vai dar uma olhada mais para frente, essa questão das roupas santas. Depois ele deveria produzir uma nuvem de incenso perfumado, então ele tinha um incensário, ele deveria botar a brasa lá e balançar para que aquilo fizesse fumaça e enchesse todo o lugar onde estava a Arca da Aliança e ele pudesse entrar na presença de Deus. Nós vamos falar sobre isso aí também. E então ele deveria fazer uma oferta, um novilho, um boizinho pequeno, um filhotinho de boi, pelo pecado dele próprio, de Arão mesmo, e por sua família. E o sangue deveria então ser derramado na Arca da Aliança 7 vezes, 7 aspersões, jogadinhas de sangue. Tudo isso tem um significado, já nós vamos ver. Depois então que ele jogasse o sangue por si mesmo, o povo de Israel, a nação de Israel, deveria trazer para ele 2 bodes. 2 bodes eram entregues pelo povo, ok? O primeiro bode, o texto diz que era uma oferta pelo pecado e rebeldia do povo. E morto perante o Senhor, o sangue deveria ser aspergido 7 vezes sobre a Arca da Aliança, do mesmo jeito que Arão fez por ele mesmo, como expiação pelo Santo dos Santos, pela tenda do encontro e sobre o altar da santificação. Então deveria jogar sangue lá na Arca da Aliança, deveria jogar sangue no tabernáculo, na tenda, e deveria jogar sangue no altar onde era feito os sacrifícios. Ok? Estou resumindo para vocês aí o que a gente acabou de ler. O segundo bode era para fazer uma expiação pelo povo também. Só que ele não era para ser morto, ele era para ser entregue vivo. E deveria ser imposta as mãos sobre a cabeça do bode. Então o sumo sacerdote ia colocar a mão na cabeça desse bode, e ele ia começar a confessar o pecado de toda a maldade e rebeldia do povo. Então não era feito a confissão de um pecado individual, era feita uma confissão de pecados da nação, dos crentes daquela época, do Israel, ok? E aí então, logo depois disso, ele era levado para um lugar distante, no meio do deserto, para que todos os pecados fossem colocados longe de Deus. Aqui eu quero fazer a primeira pausa da nossa noite. Essa questão de confessar os pecados do povo de Deus. Queridos, se tem uma baita de uma hipocrisia e de uma baita de uma idiotice que tem tomado conta de algumas igrejas evangélicas, é achar que igreja não tem pecado. É achar que igreja é lugar de santo, perfeito, imaculado. É achar que pastor não erra. É achar que líder de igreja não falha. Igreja peca. Igreja erra. E igreja erra coletivamente. Na Bíblia, Paulo escreve a carta para a igreja de Corinto e ele diz para os coríntios:
Vocês, igreja de Corinto, eu devia estar chamando vocês de santos, mas eu estou chamando vocês de carnais. Vocês deveriam estar se orgulhando da obediência de vocês a Deus, mas vocês estão se orgulhando porque vocês aceitam o adultério e a promiscuidade como algo normal. Paulo escreve isso para os coríntios e depois João escreve 7 cartas no livro de Apocalipse para 7 igrejas, e ele dá o nome das igrejas: igreja de Éfeso, igreja de Tiatira, igreja de Esmirna, igreja disso, igreja daquilo, e ele fala: você, Tiatira, o seu pecado é esse. E ele fala: você em Éfeso é esse, você em Tessalônica é esse. O que me mostra que os autores bíblicos não tinham dificuldade nenhuma em olhar para a igreja, ver os pecados da igreja, apontar os pecados da igreja e dizer: arrependam-se. E dizer para a igreja: corram para Cristo, voltem-se para o Senhor. Só que nos nossos dias nós vivemos tempos em que não pode se dizer isso. Não pode falar de nome de pastor pecando. Não pode mencionar o nome da igreja que está errada. Não pode falar os erros da igreja. Parece que nós vivemos tempo em que a hipocrisia virou a verdade. E que qualquer crítica que se levante para uma igreja ou para um pastor é: você está se levantando contra Deus. Não. Esta igreja aqui tem pecados. Esta igreja aqui tem pecados. E eu não tenho dificuldade de nomeá-los. Numa mesma semana, meu querido, a gente vota numa assembleia para deixar de mandar R$400 para o missionário e a gente aprova a compra de uma mesa de som de R$6.000. Você acha que são os valores de Deus? Você acha que essas são as prioridades de Deus? Nós erramos nas nossas decisões, nós erramos nas nossas escolhas, nós como pastores erramos. Eu já errei muitas vezes na liderança dessa igreja, e não são poucas. Eu erro na minha casa com a minha esposa, com os meus filhos. E não adianta a gente achar que a gente é uma igreja santa, imaculada e perfeita. Não somos. Nós somos pecadores e nós devemos, pelo menos aqui nesse texto, uma vez por ano, nos reunirmos para simplesmente orarmos, alistando os nossos pecados e confessando os nossos pecados publicamente. Dizendo para o mundo: olha, nossa comunidade, Primeira Igreja de Batista em Barueri, nós erramos nisso, e nós pedimos perdão a Deus. Nós estamos arrependidos e nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para mudar. Não há problema, meu querido, em pecarmos. Nós pecaremos. Isso é fato. Porque somos pecadores. O problema é fingirmos que não pecamos. O problema é não confessarmos o nosso pecado. O problema é insistirmos no nosso pecado. O problema é não nos arrependermos dele. Pecar, a comunidade da fé vai pecar. Tomar escolhas erradas e decisões erradas, nós vamos tomar. Mas nós precisamos aprender a admitir isso diante do Cordeiro de Deus, diante de Jesus Cristo. Esse era o chamado para a nação de Israel. Nação de Israel, reúnam-se como corpo, ponham as mãos sobre o Cordeiro e confessem as suas maldades, os seus pecados, os seus erros, como povo. E eu vou dizer para você, queridos, a igreja brasileira tem muito o que confessar. Tem muito o que confessar. Porque a igreja rasgou a Bíblia e jogou fora.
Porque a igreja obedece o que eu sinto, obedece o que eu quero, obedece o apóstolo fulano, o bispo cicrano, o patriarca beltrano, porque a gente está seguindo voz de homem ao invés de seguir a voz de Deus, porque a gente está mais preocupado em encher templo e fazer show gospel do que em pregar a verdade do Evangelho, porque a gente está errando num monte de coisa, e a gente precisa aprender a admitir: estamos sim. Uma das maiores acusações do mundo contra a igreja é: vocês são hipócritas, porque vocês falam uma coisa que vocês não vivem, e eles estão certos. É verdade que nós falamos uma coisa que nós não vivemos, e é por isso que tem o Evangelho de Jesus Cristo, para que quando nós falhamos em obedecer à lei de Deus, nós nos arrependamos e confessamos os nossos pecados com as mãos sobre o Cordeiro de Deus. Esses dias eu escrevi um post falando sobre alguns erros de algumas igrejas. Fui massacrado. Num dado momento eu perguntei assim: eu falei alguma coisa errada? Eu falei alguma coisa que não é verdade sobre essas igrejas? Ninguém respondeu. A resposta era só: quem é você para falar isso? E assim é a igreja. Quando pastores são exortados com seus pecados, quando pastores são confrontados com seus erros, ele vira para a pessoa que está confrontando e diz assim: quem é você para se levantar contra o ungido do Senhor? O santo, perfeito, imaculado, que nunca é. E é por isso, queridos, que quando nós não confessamos os nossos pecados, nós trazemos maldição sobre as nossas vidas. Nós trazemos não o perdão de Deus, mas a punição de Deus. E em breve nós veremos perseguição, e nós veremos igrejas morrendo no nosso país, como estão morrendo na Inglaterra, na Espanha, Portugal, nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Porque essas igrejas deixaram de confessar pecado, de admitir pecado, de pedir perdão pelo pecado, de reconhecer os seus erros e de buscar transformação. Porque essas igrejas se afastaram da palavra de Deus e deixaram de desejar obedecer a palavra de Deus, e desejaram de correr ao Cordeiro de Deus. A coisa funciona mais ou menos assim. Foi como aconteceu na Europa. Pode fumar? Pode. Pode transar antes do casamento? Pode. Deus perdoa, Deus é amor. Pode nem casar? Pode. E eu posso casar com outro homem? Pode. E homem com homem, mulher com mulher? Pode. E fumar? Pode. E maconha? Pode. Pode. Deus é amor, Deus perdoa tudo. E quem vai para o céu? Todo mundo. Porque Deus é bonzinho, no final das contas Ele vai levar todo mundo para o céu. Porque Ele é amor e Ele perdoa. E precisa confessar pecado? Não, Deus te aceita como você é. E aí chega um momento que as pessoas, ouvindo isso todo domingo, domingo após domingo, elas chegam a uma breve conclusão: ué, se é assim, para que eu preciso da igreja? Para que eu vou na igreja? Se eu posso tudo, eu vou ter o meu relacionamento com Deus sozinho, dentro de casa. De vez em quando eu oro, leio a Bíblia, pego um livro lá que fala mais coisa que pode. Então, foi assim que a igreja morreu na Europa. É assim que a igreja está morrendo nos Estados Unidos, e nós vamos seguir o mesmo caminho. Se nós não começarmos como comunidade cristã a confessarmos os nossos pecados, a pedirmos perdão, a declararmos os nossos pecados. Porque o texto é bem claro: Arão deveria fazer isso em público, diante de toda a nação. Ele deveria colocar as mãos sobre o cordeiro e dizer: os pecados de Israel são 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então ele diz: depois o bode deveria ser levado para o deserto, para um lugar distante, para que o pecado fosse afastado do meio do povo de Deus e da presença do povo de Deus. E Deus pudesse então estar presente no meio do seu povo. Isso significa que a presença de Deus exige a santidade não só de indivíduos. Não achemos que nós vamos experimentar a presença de Deus nesta comunidade se você tomar essa atitude sozinho e falar assim: não, eu vou obedecer a Deus, eu vou ver a atitude de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Dá certo isso? Claro que não. Porque Deus está presente no meio do seu povo. Porque Deus quer um povo santo, uma comunidade de santos. Porque Deus se manifesta no meio da comunidade, não só na individualidade. E se você vive numa comunidade onde o pecado está estabelecido, um único indivíduo que peca sem ser corrigido afeta todo o corpo. Um único indivíduo. Você lembra lá quando Deus falou para o povo de Israel se purificar, se santificar, se limpar do pecado e fazer a expiação pelo pecado da nação? Um homem chamado Acã pegou uma bandeja de prata e escondeu debaixo da tenda dele, e Deus não se apresentou para o povo de Israel. E ele falou para Moisés: tem pecado no meio de vocês, eu não vou ir. Então nós temos de ver não simplesmente indivíduos santos cuidando da santidade das suas próprias vidas, mas nós devemos viver no meio de uma comunidade, de um povo santo. E uma das práticas que a igreja brasileira está deixando de lado é a disciplina. Não se fala mais sobre disciplina. Aliás, quando se fala sobre disciplina na igreja evangélica dos dias de hoje, é assim: ah, você é radical. Ah, você não tem amor. E a minha resposta para essas pessoas é: você é analfabeto, porque você não sabe ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus. O Novo Testamento está cheio, não só uma vez, mas várias vezes, Deus dizendo: expulsem o pecado do meio de vocês. Não aceitem o pecado, não sejam tolerantes com o pecado, não admitam que o pecado é algo normal. Ou a pessoa confessa, se arrepende e corre para Jesus Cristo e muda de vida, ou ela não é bem-vinda. Ou ela está disposta a nascer de novo, a ser transformado, a ser corrigido, disciplinado, moldado e viver em obediência a Deus, ou o seu lugar não é a igreja. A igreja é o lugar de pessoas que estão buscando viver em santidade. São perfeitas? Claro que não. Mas quando erram, confessam. Quando pecam, admitem. Quando são confrontadas, se quebrantam, se permitem mudar, ser aconselhado, ser discipulado, ser acompanhado num processo contínuo de transformação e crescimento espiritual. Essa é a igreja de Jesus, uma comunidade de santos arrependidos. E é isso que Moisés estava dizendo para a nação de Israel nesse texto: vocês devem fazer isso como nação, confessar os pecados de vocês como nação, como indivíduos, mas também como povo. Aí então, logo depois que ele fazia isso, ele deveria tirar as roupas santas, um novo batismo com água, e não só eles, porque o texto diz que aquele que ia levar o cordeiro lá para o deserto deveria ser batizado com água também. E também diz que aquele que ia pegar a gordura e as tripas do animal e queimar fora da cidade também deveria se purificar. Então o ritual está todo demonstrando que o pecado contamina, o pecado suja, o pecado deixa marcas, e essas marcas precisam ser tiradas, eliminadas, limpas.
Esse povo deve ser um povo puro. A sequência do texto vai dizer que o carneiro era então oferecido como holocausto, ele era queimado completamente, tanto o de Arão quanto do povo de Israel, e por fim, toda a gordura era queimada pelo pecado, e o povo então estava puro para a presença de Deus. Essa é a sequência do texto que nós acabamos de ler, sequência de purificação. Quero dar uma olhada para algumas coisas agora. Como é que isso acontecia, né? Esse banho é um banho que os judeus tomam até hoje. Eles mergulham de 3 a 7 vezes na água, né? No texto aí vai dizer 5 vezes, né? Mergulhar na água 5 vezes. E esse mergulho tem todo um significado, tem todo um propósito dentro da nação de Israel. Por quê? Porque a água não tem condição de purificar ninguém. A água não limpa a alma, no máximo limpa o corpo. Só que o propósito de Moisés aqui nesse texto não é que esse povo seja somente de um corpo sem contaminação de bactérias e de sujeira, mas esse banho tem um significado, tem um propósito, que é mostrar fisicamente, com um simbolismo, uma alma que busca se purificar. Então esse texto vai ensinar para a gente que esse banho é um ritual de purificação não só do corpo, mas da alma. Eu quero ler com vocês esses textos. Se você puder pegar a sua Bíblia e virar algumas páginas. Primeiro Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim: lavem-se e limpem-se, removam seus pecados da minha vista e parem de fazer o que é mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Olha aí o texto: lavem-se, limpem. Beleza, fui lá no templo, 1, 2, 3, 5, mergulhei lá, pronto, estou limpo. O texto deixa claro que não é isso. O texto deixa claro que ir no templo e mergulhar 5 vezes é não simplesmente uma prática, um ritual religioso que purifica, mas é o resultado de uma vida que se dispôs a obedecer. Isaías vai dizer para a gente: lavem-se, limpem-se, removam os seus pecados, parem de fazer o que é mal e façam o que é bom. É interessante porque o Novo Testamento vai dizer a mesma coisa. Quando ele diz assim: despojem-se, arranquem a roupa suja do velho homem e revistam-se da nova roupa, dessa nova natureza que há em Cristo Jesus. E ele vai dizer as mesmas coisas. Ele vai dizer: pare de fazer o mal. Olha, aquele que roubava, não roube mais. Está resolvido? Não. Antes faça o bem. Então, se você roubava e você era ladrão, o seu foco era você mesmo. Agora você está em Cristo, não é só você parar de roubar. O texto diz: antes trabalhe, e quando você pegar o seu salário, divida com os pobres. Ele vai falar: olha, você que é mentiroso, aquele que não minta, pare de mentir. Não, resolvi meu problema, parei de mentir. Não, o texto diz: antes fale a verdade em amor. Isso é transformação de vida, isso é mudança de caráter, isso é mudança de ética, isso é mudança de valores, isso é mudança de pensamentos. Então o que Deus está dizendo para Moisés aqui, Ele diz para a gente lá: lavem-se, limpem-se. Esse banho deve significar que você está num processo contínuo de deixar as más obras e acrescentar novas boas obras. Isaías vai dizer para a gente também lá no capítulo 4, o texto está aí, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: o Senhor tem um papel nisso. Ele lavará a imundície da bela Sião
e removerá de Jerusalém as manchas de sangue com o quente sopro de julgamento abrasador. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se esse povo não se limpar sozinho, um dia o Senhor vai batizá-los, mas esse batismo não vai ser mais com a água, vai ser com fogo. Vai ser um batismo por meio da dor, um batismo por meio do sofrimento. E de fato a nação de Israel foi para o cativeiro babilônico e ficou durante 70 anos escravo num país estranho, sendo oprimido de todas as maneiras, porque eles não ouviram o que Deus disse: lavem-se vocês mesmos, porque se vocês não lavarem vocês mesmos, eu vou lavá-los. Só que o lavar de Deus dói um pouco mais. O texto continua dizendo em Mateus 15, texto das Escrituras, Mateus capítulo 15, versículo 19 e 20, diz assim nesse texto: pois do coração vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, o roubo, a mentira, a calúnia. E essa lista não é inesgotável. Eu poderia colocar o vício das drogas, o vício da pornografia, a inveja, o ciúme, a maldade, qualquer pecado que seja. São essas coisas que contaminam o homem. E ele diz: comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E Jesus está dizendo isso num contexto em que os fariseus estão questionando por que os seus discípulos não lavam as mãos. E aí ele fala para os caras: porque os meus discípulos estão preocupados em lavar o coração. E vocês, saduceus e fariseus, vivem lavando as mãos e se batizando e fazendo os rituais, mas o seu coração continua podre. Vocês são como sepulcro caiado, vocês são como cão que volta para o vômito. O que Jesus está dizendo, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é que o batismo não é em si próprio, não tem poder nele próprio. A água não limpa ninguém. Um dia você veio aqui nessa igreja e você foi batizado. Aqui atrás desse telão tem um batistério, um tanque de água, e você foi batizado, e aquele dia não mudou nada na sua vida, no sentido de que aquela água não limpou você, aquela água não tornou você mais santo, aquela água não tornou você mais puro, aquela água só simboliza o que deveria ter acontecido no seu coração. No dia em que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, em que você assumiu um compromisso de morrer para si mesmo e de nascer dele, o batismo é apenas um símbolo visível de algo que deveria ter acontecido internamente na sua vida. É isso que João Calvino vai dizer para a gente sobre esse texto. João Calvino escreve assim: tendo mencionado a santificação interior e secreta, ele agora adiciona o símbolo externo, pelo qual ela é visível e confirmada, como se ele quisesse dizer que um penhor dessa santificação é mantido por nós mediante o batismo. Quando Paulo afirma que somos lavados por meio do batismo, o que ele tem em mente é que Deus ali nos declara lavados e ao mesmo tempo realiza o que o batismo prefigura. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e devemos viver como tal, como limpos, como puros, como lavados. Daí então, as roupas. Agora isso é muito interessante, porque o texto vai falar que, as vestes brancas, né? As roupas, a gente leu lá no capítulo 9, 8, que o sumo sacerdote tinha umas roupas, você lembra? Era uma roupa azul, com um brasão de ouro, com pedras preciosas incrustadas, com um monte de joias e uma coroa de ouro que declarava a santidade, e que todas aquelas roupas, lembra aqueles trajes todos com o vestido com sininhos de ouro nas bordas, para quando ele andar fazer o barulho de que ele estava na presença de Deus? Lembra de tudo isso? As roupas de ouro. Agora, por que quando ele vai se apresentar na presença de Deus, Deus não fala para ele botar roupas de ouro?
Deus fala para ele botar roupas de linho. Roupa de linho, naquela época, era roupa de pobre. É o tal de que muitas vezes traduzido como pano de saco. É a roupa mais vagabunda que tinha, a roupa mais simples que tinha. E Deus fala: é assim que você vai entrar na minha presença para pedir perdão pela comunidade de Israel, com uma roupa bem simplesinha. E isso ele estava querendo demonstrar que você não se apresenta na presença de Deus como fariseu, que chegava na presença de Deus e dizia: eu sou o cara, ó que cara que eu sou. Arão não ia chegar lá na presença de Deus e dizer assim: eu sou o sumo sacerdote, olha a minha coroa, olha a minha roupa, quando eu ando em Israel com essa roupa, rapaz, todo mundo se curva para mim. Olha só, minhas joias de ouro, meu sininho balançando, meu peitoral com urim, com tumim, eu sou o cara, eu represento Deus aqui. Não, isso você faz diante do povo, como símbolo que você é representante de Deus diante do povo. Mas quando você entra na presença de Deus, você vai com pano de saco. Na presença de Deus você não é nada. Você entra como um mulambo, como um maltrapilho. Você entra com roupas brancas, simbolizando que você já pediu perdão por seus pecados. Eu não sei se você viu que aparece 2 vezes no texto: para que não morra. Para que não morra. Se ele se apresentasse na presença de Deus, sem ser do jeito que Deus quer, é morte. Isso significa que eu e você também somos convidados a vestir roupas brancas. Nós somos convidados a lavar os nossos pecados com o sangue e nos despirmos da roupa velha do pecado e nos revestirmos de uma roupa branca que vem de Cristo Jesus. E é assim que nós nos apresentamos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu não chego diante de Deus achando que Deus tem que me receber com honra, que Deus tem que botar tapete vermelho para mim, que Deus tem que me aceitar e achar que eu sou o bambambam, e olhar para mim e falar: cara, eu estava esperando tanto você. Não, não é assim que nós nos apresentamos a Deus. Nós nos apresentamos a Deus humilhados. Nós nos apresentamos a Deus confessando os nossos pecados, dizendo que nós não somos nada, que nós não temos nada. Então nós tomamos o banho, simbolizando que nós estamos nesse processo de purificação das nossas almas. E nós sacrificamos o cordeiro e jogamos o sangue, dizendo que houve um sangue derramado pelos nossos pecados. E aí então, com essas roupas salpicadas de sangue, brancas, nós entramos na presença de Deus. Então nós entramos na presença de Deus por Jesus Cristo, esse novo e vivo caminho. Ninguém vai na presença de Deus se não estiver santo, ou seja, se não estiver diante de Jesus Cristo com seus pecados confessados, com uma vida de transformação, de nova criatura. Ninguém se apresenta na presença de Deus e fica vivo. É por isso que o livro de Apocalipse vai dizer que no dia do julgamento final, haverão pessoas naquele dia que dirão: mas Senhor, eu preguei, eu fazia milagres, eu fazia muitas coisas, eu curei gente, eu preguei em campanhas, houve milhares de conversões. E Deus vai olhar para essas pessoas e dizer: eu não sei quem você é, eu não te conheço, aparta-te de mim, porque a tua fala está me dando ânsia de vômito. É isso que o livro de Apocalipse diz que vai acontecer com aqueles que se aproximarem de Jesus, mas não tiverem as suas roupas brancas, mas não tiverem confessado os seus pecados, mas não tiverem buscado viver em santidade para a glória de Cristo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Largo, fácil é o caminho para a perdição. Estreito, apertado, difícil, pedregoso é o caminho para a vida eterna. Nós precisamos lembrar disso. Que nós precisamos quebrantar os nossos corações. Nós precisamos nos aproximar de Deus quebrados, contritos.
significa ser perfeito. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, não porque ele nunca errou. Davi adulterou, Davi cometeu assassinato, Davi foi negligente com seus filhos, mas quando Davi era confrontado, ele chorava e ele dizia: contra ti, pequei, fiz o que era mal diante do Senhor, pequei contra o Senhor, eu me arrependo no pó, na cinza, e eu quero uma vida nova. Mas também o sumo sacerdote, para entrar ali, precisava balançar o incensário, jogando fumaça. E o texto diz que deveria ter bastante fumaça para que ele não morresse. Por quê? Porque ele está entrando na presença de Deus e ele não podia ver a Deus. Ainda que ele tivesse se arrependido, ainda que ele tivesse confessado, ainda que houvesse o sangue de ovelhas, ele não podia ver a Deus completamente, porque o sangue de ovelhas não é um sangue que paga o preço adequadamente. Ovelha não é o mesmo preço de um ser humano. Então ele ainda entrava na presença de Deus com uma nuvem de fumaça, sem poder contemplar a Deus. Porque se ele contemplasse a Deus, ele morria. E ele deveria entrar na presença de Deus com aquela áurea de transcendência. Deus é muito maior do que qualquer coisa que você pode ver, entender, explicar, tocar. E ele deveria entrar ali com certo mistério e medo. Ao mesmo tempo, Deus queria que ele entrasse na presença dele. E Deus proveu a fumaça para isso. E Deus disse: eu quero você na minha presença. Então Deus queria um relacionamento com esse homem. Deus queria intimidade com esse homem, com essa nação. Mas para isso precisava daquela fumaça, daquele mistério. A beleza do Novo Testamento é dizer para a gente que aquilo que aqueles homens viram em parte, que aqueles homens viram no meio da fumaça, que aqueles homens não podiam ver, nós vemos face a face. Aquilo que eles viam no meio da neblina, aquele Deus esfumaçado, hoje é nítido. Eu posso vê-lo, eu posso tocá-lo, eu posso senti-lo, eu posso falar com ele. Eu entro com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Eu tenho paz com Deus, porque eu tenho a Cristo, o Cordeiro perfeito, não uma ovelhinha, não um bode, não um boi, mas o Filho do Deus vivo morreu por mim. Só que muitas vezes a gente esquece de que a gente tem esse privilégio e que para desfrutar desse privilégio precisa vir a santidade. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Santidade. E aquele que me ama, eu me manifestarei a ele. Eu estarei junto com ele, o meu Pai se manifestará a ele, ele desfrutará da presença de Deus. Esse é o tabernáculo. Era aí que o povo se comunicava com Deus. Aqui era a pia para os banhos, para os batismos, o altar do sacrifício, onde o sacrifício era queimado, o santo lugar. Aqui, esse aqui é o incensário. Essa é a cortina que só Arão podia atravessar para entrar no Santo dos Santos e ali ter a comunhão com Deus, onde o texto diz que estava a Arca da Aliança e era o trono onde Deus se sentava no meio do seu povo. Essa entrada também era proibida ser feita com toda banalidade. O texto diz assim, no começo do texto diz assim: fala para Arão, para ele não entrar no templo de qualquer jeito, a qualquer hora, porque não é assim que se relaciona com Deus Santo. Se ele entrar de qualquer jeito, a qualquer hora, ele vai morrer. É interessante também lembrar que a presença de Deus, ela deve ser feita individualmente, mas coletivamente. Já enfatizei isso bastante. Isso é uma coisa comunitária. Deus se manifesta no meio do seu povo. Deus habita no meio dos louvores do seu povo.
a comunidade da fé é fundamental. O Novo Testamento vai dizer para a gente, alguns irmãos que se afastaram da comunidade da fé, naufragaram na fé, perderam a fé, se afastaram de Deus. É como a brasa que é tirada do braseiro, ela se apaga. O crente precisa da igreja, o crente precisa estar na igreja, o crente precisa se envolver com a igreja, porque é no meio da igreja que Deus se manifesta. É no meio da igreja que está o poder de Deus, é no meio do povo dele. Isso não pode ser feito individualmente. Eu já enfatizei bastante isso aqui, eu quero ir para o final já. Deixa eu passar todas essas partes que eu já mencionei de alguma forma. O texto vai dizer para a gente então que quando tudo isso terminasse, tudo isso acabasse, a cerimônia toda, no dia do Yom Kippur, a expiação era feita pelo Santo dos Santos, Deus ia permanecer habitando ali, no meio do povo. A expiação era feita pelo santo lugar, isso significa que Deus ia continuar aceitando a adoração do seu povo. E a expiação era feita pelo local do holocausto, pelo altar do sacrifício, isso significa que Deus continuava aceitando o pedido de perdão de pecado do seu povo. O Novo Testamento não é muito diferente disso, queridos. O Novo Testamento diz que quando o povo de Deus tolera o pecado e não afasta o pecado, João vai dizer isso com outras palavras lá no livro de Apocalipse, dizendo: se vocês não se arrependerem, Deus vai tirar o candelabro do meio de vocês. Que candelabro? Olha aqui, ele aqui, ó. Era o candelabro. Qualquer judeu que ouvisse isso significava que enquanto aquelas luzes estivessem acesas e o candelabro estivesse no meio do povo de Deus, a presença de Deus se fazia ali. E Deus está dizendo: se vocês, como igreja, como corpo, como coletividade cristã, não confessarem os seus pecados coletivamente e não mudarem os erros dessa comunidade, desse grupo de pessoas, Deus se retira, Deus se afasta, Deus simplesmente nos abandona à própria sorte. E é interessante você ver no Novo Testamento que todas aquelas igrejas de Apocalipse deixaram de existir. Nenhuma delas mais existe nos dias de hoje. Se um dia você for em Éfeso, se um dia você for em Tiatira, em Esmirna, você for na Galácia, todas aquelas igrejas são prédios arruinados, destruídos, escombros. Isso é um alerta para nós, igreja dos dias de hoje. Olhem para eles, para que daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos, se Jesus não voltar, esse edifício seja um monte de ruínas e não haja mais nenhum seguidor de Jesus. Como tem acontecido em países como a Escócia, por exemplo, como a Irlanda, por exemplo. Se você for lá na Irlanda, no centro de Dublin, tem um lugar chamado Cathedral. É um bar, um pub, uma discoteca. Era uma catedral presbiteriana, cristã, que fechou. E hoje virou um antro de Satanás. Porque em algum momento da história aquela igreja disse: nós não queremos correr do Cordeiro de Deus. Nós não queremos confessar os nossos pecados. Nós não vamos admitir que estamos pecando. Está tudo bem. 3 palavras são usadas aí nesse texto para se referir ao pecado. A confissão, esse imputar de colocar as mãos sobre, significa: confessem a impureza. Isso tem uma conotação sexual, ética e religiosa. Confessem o avon, a iniquidade, a punição, a culpa, a perversidade, a depravação. Confessem a transgressão, a revolta, a rebeldia, a ofensa contra Deus. Confessem o ratá, o pecado. Isso significa que esse imputar deveria ser a confissão de pecados físicos,
espirituais, intelectuais, emocionais, morais, éticos, comportamentais, religiosos, sociais. Todo pecado deveria ser confessado. Todo pecado do povo de Deus. Todo pecado. E aí então, o pecado era levado para o deserto. Não tenho tempo para lidar com isso, mas rapidinho, você vai ouvir isso em algumas bíblias, alguns comentários, eu vou passar por cima. Dizem que esse Azazel aí era um demônio, e que quando esse animal era levado para Azazel, ele era levado para esse demônio. Eles acreditavam, a mística judaica acreditava que tinha um demônio no meio do deserto e tal. Uma baita de uma besteira. Nesse caso é mesmo, isso é a brincadeira que eu faço sempre, às vezes é só ser alfabetizado em hebraico para saber que é uma besteira. Porque o texto, a palavra é essa aqui, né? Ha-zazel, o bode que é levado embora. Como é que você tem certeza que é o bode que é levado embora? Porque tem duas palavras juntas aí. A primeira palavra é azé, e a segunda palavra azal. Azé significa bode. Ela é traduzida como bode 63 vezes na Bíblia. Das 80 aparições, 63 é como bode. Nenhuma tem a ver com deserto, com demônio, coisa nenhuma. E outra é o bode que é levado embora. A palavra azal significa partir, separar, tirar, afastar, levar embora. Azazel. Pronto, simples. É o bode que é levado embora. E o próprio texto diz, é aquele bode que simboliza o pecado que é tirado do meio do povo de Deus e levado embora. Simples assim. Tem segredo, né? Algumas pessoas querem dificultar as coisas que na Bíblia são bem claras, simples. E a gente pode ver isso na própria explicação que o apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Hebreus, diz pra gente lá, capítulo 10 de Hebreus. Eu quero terminar lendo esse texto. Capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 a 25. Diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho, através da cortina que levava ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos nessa presença com coração sincero, olha aí o batismo, e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esta esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia do Senhor está próximo. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esse pecado. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior julgamento será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Está aí, resumo do texto que nós acabamos de estudar. Deus nos deu o sacrifício para que nós entremos com confiança no Santo dos Santos, e aquele cordeiro que era levado para o deserto, ele representa o bode devolvido ao seu ambiente natural, que volta ao seu estado natural, e assim também aqueles que entram
na presença de Jesus Cristo, por meio desse Cordeiro, podem novamente ser santos, ser declarados santos. O santo não é aquele que nunca peca. O santo é aquele que confessa, que toma o sangue de Jesus Cristo, a sua promessa, e então entra na presença de Deus, por causa do sacrifício de Cristo. Então Jesus é tanto o bode que era morto, quanto o bode que era levado embora. É por isso que quando Jesus está na cruz representando os nossos pecados, Deus se afasta dele. Ele é o bode que se afasta, que é levado fora da presença de Deus. E ele grita lá da cruz: Deus meu, por que me abandonou? E a resposta é, porque naquele momento Jesus era o bode do qual Deus não podia estar perto, porque ele trazia sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. E Deus o afastou e levou para longe, através do corpo dele, os nossos pecados. O que nós temos que fazer como comunidade? Eu quero fazer um desafio. A gente já fez isso aqui no passado, mas eu queria te desafiar. Se você é membro dessa igreja, tem frequentado essa igreja, e você tem visto pecados nessa igreja, conforme as Escrituras, eu quero que você escreva isso num papel e você entregue-o para mim ou para o Márcio. Se você tem visto os pastores dessa igreja pecarem, se você tem visto algum líder de ministério pecar, se você tem percebido no convívio, na existência dessa igreja, nas práticas dessa igreja, algum pecado, escreva isso num papel. Você não precisa se identificar, você não precisa botar o teu nome. Nós só queremos saber aonde nós estamos pecando. Porque nós, como Primeira Igreja Batista de Barueri, temos o maior interesse em confessarmos os nossos pecados, em abandonarmos os nossos pecados e mudarmos. Então, se você tem visto algum pecado comunitário dessa igreja, faça isso, por favor. Envie para a gente, pode ser por WhatsApp, mas aí nós vamos te identificar, não tem jeito, né? No WhatsApp vem o teu número, o teu nome, pode ser um papelzinho, coloque aqui dentro, se você acha mais fácil, ok? E nós queremos saber. E eu garanto para você, eu estou dizendo com toda certeza, nós vamos nos reunir com a liderança dessa igreja, com o conselho da igreja, nós vamos avaliar tudo o que vocês disserem, e se nós estivermos errando, nós vamos fazer um culto para confessar isso diante do Senhor. E nós vamos tomar medidas para mudar isso na vida dessa comunidade. Ok? Então nós vamos fazer isso juntos. Como o povo de Israel fez. Tragam o bode. Tragam o bode. Nosso bode vai ser o papelzinho. E nós vamos botar a mão na cabeça desse bode. Nós vamos confessar todos os nossos pecados. E vamos clamar o sangue de Jesus. E vamos afastar esse bode bem para longe daqui. Pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos Te buscar e entender a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sermos um povo quebrantado. Tira de nós, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, todo desejo errado. Mostra para nós, sonda, Senhor, essa comunidade, toca com Teu Espírito o coração dos irmãos aqui. Se eles têm visto erros, pecados, caminhos que não demonstram a glória do Senhor, que eles possam dizer isso, para que nós possamos, ouvindo a Tua vontade, ó Deus, colocarmos as mãos sobre Jesus Cristo, confessarmos, nos arrependermos e tomarmos novos caminhos que agradam e edificam o Senhor. Nos ajuda nesse processo, ó Deus. Eu não quero que isso seja banal. Por favor, Senhor, nos ajuda a termos um tempo como comunidade de jejum, de oração, de busca da Tua face. E que possamos juntos, ó Deus, expiar todo pecado, para que apresentemos diante do Senhor um povo justo e santo, para a glória do Teu nome. É o que eu peço por mim, pelos meus irmãos, e eu faço no nome do Senhor Jesus. Amém?